Dia, minha galerinha! Segundou! Vamos pra cima, galera! Projeto começando pra vocês, meus queridos técnicos em quê? Em quê? Em secretariado. Vamos que vamos? Olha o temazinho da nossa aula hoje. Olha o conteúdo aí de projeto de aprendizagem interdisciplinar 10 do 10, comunidade, empreendedorismo, tecnologias sociais, meus queridos. Vejam bem, meus queridos que estão aí desde 7 horas da manhã, turma forte, Fernanda Custódio. Cadê vocês? Dá de Paquetá, do Piauí, Isla Taila, Maria Gildete, Giovana Vitória, Naira Célia. Cadê vocês? Onde é que vocês andam? Meus queridos professores mediadores, vamos que vamos, galerinha. Vamos que vamos. Aí, Lagoa do Barro aí, dois. Dando bom dia aí. Estica esse bom dia com energia. Segundou. Bom dia, Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Cabeceiras, Campo Largo, Coronel José Dias, Dom Inocêncio, Domingos Mourão, Fartura, Lagoa do Barro, Padre Marcos. Vamos que vamos, minha gente, vamos pra frente, vamos que vamos. Olha aí, Cocal de Telha aí presente, Caio Edson. É isso mesmo. Meus queridos, vejam bem, ó. Hoje a pauta é mais interessante, cada dia mais interessante, ó. Qual é a nossa máxima? Primeiro, observar o empreendedorismo nessa perspectiva das tecnologias sociais, certo? E da sua comunidade. Agora, observando a perspectiva dos objetos eletrônicos, principalmente o cotidiano, como lidar com as tecnologias, como fazer com que isso se desenvolva ao mesmo tempo em que eu preciso entender como é que é a dinâmica e praticar também em sala de aula. Nós vamos também praticar um pouquinho algumas questões e algumas questões para a sala de aula, mas também para casa. Olha a Giovana Vitória aí, da unidade escolar Paulo Ferraz. Quero vocês participando, hein? Quero a turma colocando aí a 17ª GRE, unidade escolar Professor Francisco José Tibúrcio, Betânia do Piauí. Vamos que vamos, Betânia. Quero também o nome dos queridos professores, mediadores, meus queridos. Agora veja o seguinte, ó. Pedir para o meu querido compartilhar a tela. Lembra que a essência dessa disciplina, gente, é a construção do projeto, certo? Você tá vendo a temática aí, não é? Você tá vendo a temática aí embaixo, ó, nesse slidezinho aí embaixo da nossa imagem, aqui do ladinho. Você tá vendo os caminhos que nós vamos tentar trilhar, certo? Então nós temos algumas situações que nós vamos levantar, principalmente em termos de cenários. E esses cenários, para você entender que, de uma certa forma, você pode fazer um projeto sobre empreendedorismo. E as vertentes do empreendedorismo mais ainda, tá? Agora, lembra de uma coisa. É interessante você avançar no teu projeto sempre tendo na cabeça o seguinte. Tendo o quê? Tendo a tua visualização. Lembra do seguinte, de que você precisa ter um trabalho com introdução, desenvolvimento e considerações finais. E aí, dentro de cada etapa, você relacionar o que a gente sempre reforça em cada uma das etapas. Eu não posso ter, por exemplo, lembra do seguinte, que eu não posso deixar de ter um objetivo geral. Eu não posso deixar de ter dois, no mínimo, objetivos específicos. Eu não posso deixar de ter uma justificativa, de ter uma hipótese, de levantar um questionamento acerca disso. Veja que é claro, a grande situação aí, ela é clara, nítida, de que você fazendo um trabalho voltado para o empreender, voltado para a comunidade, voltado para tecnologias sociais, você vai estar sendo contemporâneo, porque é tudo que se fala hoje em dia. Então, lembra que esse conteúdo serve também para projetar você para o mercado, para projetar para você dentro das empresas, tá certo? Ok? Então, vamos lá. Ripa na chulipa, vamos que vamos, galerinha. Então, recado inicial, o que a gente espera de vocês nessa perspectiva? Tá. Mais e mais, o empreender é uma temática que vem sendo inserida dentro dessa formação, tá?
profissional do aluno, porque você sabe, é claro, que você pode abrir um negócio mesmo estando no curso de secretariado. Você pode empreender mesmo estando no secretariado. Você pode empreender na sua carreira, assim como você pode empreender dentro de uma empresa ou fora dela. Então, você tem duas alternativas. Você abre uma empresa, você pode abrir uma empresa, mas você pode, na sua profissão, também ser um empreendedor, crescer, ter uma nova perspectiva na carreira profissional. Outro lado, outra situação, é que você também vai entender um pouco dos frutos das tecnologias, das redes sociais, das situações que são provindas do empreender tecnológico. São conquistas de mercado, são fatores inovadores, trazem a criatividade constantemente. É claro que com ela trazem também a infodemia. Pois é, nós passamos por uma pandemia agora, né? Mas já vivemos há um bom tempo, desde a explosão da web, desde a explosão da internet. Você sabe que nós já vivemos essa situação de infodemia. Todavia, entenda o seguinte, que empresas como Google, Yahoo, eBay, Microsoft, Facebook, que agora é Meta, não é? Todas essas empresas, elas investiram muito no empreender profissional. Elas investiram muito nas competências técnicas e comportamentais. Elas investiram muito numa situação de trabalho da saúde mental dentro dessa tecnologia. Aí você entende o seguinte, que quando você parte para o conceito, especificamente, você precisa de algumas situações a serem enfatizadas. Por exemplo, o empreender que traz essa capacidade de identificar problemas, oportunidades, de desenvolver soluções, principalmente, de investir em recursos de criação para algo, para solucionar problemas para a sociedade, ele vem como um fator também de uma ideia que seja o quê? Lucrativa. Então, traz a lucratividade dentro da ideia. Porque, gente, ter ideia, todo mundo tem, certo? Giovana Vitória. Certo, Caio Edson? Fernanda Custódio, Isa, Thalia, Tayla, né? A turma aqui sabe que todo mundo aqui tem mais ideia do que essa galerinha lá do Google. Essa galerinha lá, vocês são mais criativos, mais inovadores do que essa galera que está lá no Google, no Facebook. Acontece o seguinte, é que a turma lá coloca em prática. Então, o negócio aí é você ter um movimento de estar se adaptando às mudanças e o impacto do cotidiano, mas praticar. Por quê? Porque o capitalismo, meus queridos, ele cobra isso de vocês. Essas necessidades, elas são ilimitadas numa perspectiva de saber o seguinte, você vai abrir novos caminhos, você vai desenvolver uma economia, e a partir do momento que você vai desenvolver uma economia, pessoal aí de Coronel, né, José Dias, turma forte, eu quero vocês participando, eu quero saber quem são os professores mediadores, entendam o seguinte, entendam que o capitalismo ele vai forçar você a criar, para que você possa consumir. Faz parte, agora faz parte também do seu crivo. De quê? De que se você percebe ou não que isso é uma máquina pujante e contínua e que você é que vai tentar ditar esse ritmo de consumo. Não necessariamente você precisa estar consumindo certas coisas que são desnecessárias, porém o empreender trabalha essa perspectiva de identificar necessidades, de saber quais são os seus pontos fracos, fortes, de ampliar a tua capacidade de minimizar as ameaças, e aí, a partir do momento, você tem uma outra perspectiva, que é o quê? É entender que você vai conduzir a economia da região em que você está, que você vai distribuir a riqueza e os benefícios para a sociedade, tendo em vista que você pode gerar emprego, caso você queira abrir um negócio, certo? Então, veja, você está aí em Padre Marcos, você está aí em Lagoa do Barro, você está aí em Domingos Mourão, em Fartura do Piauí, né? E Dom Inocêncio, você quer abrir um negócio? Ok. Você quer fazer uma estrutura de um projeto para abrir um negócio?
Depende de você se você vai pegar o conhecimento que você tem, não é, Isa? Tayla? A Isa tá ali aí, ó. E cadê a Maria Gildete? Cadê a Giovana Vitória? Tá por aí ainda? Pois é, se vocês estão pensando em empreender, pode empreender na carreira também, mas a grande observação é o seguinte: a dinâmica empreendedora ela vem aumentando, quer seja na questão social, quer seja na questão privada. Agora, na ação governamental, o principal fator é desenvolver uma forma de promover esta capacitação contínua por meio do conhecimento. Ao ter você, por exemplo, se capacitando em empreender, você automaticamente já vai saber como estruturar, como ajudar os pequenos negócios que estão aí na região. Os pequenos negócios que estão aí, por exemplo, em Barreiras do Piauí, em Belém do Piauí, em Betânia do Piauí, em Cabeceiras, em Campo Largo, em Coronel José Dias, tá? Então, você capacitado tem a obrigação de também ajudar os empreendedores que estão aí, você levando um novo conceito de técnico em secretariado, meu querido e minha querida. Olha só, veja que é a grande chance de você estar aí no teu município, gerando riquezas. Os empreendedores são pessoas com uma nova atitude, e vocês são empreendedores porque vocês estão fazendo ao mesmo tempo, se profissionalizando, e vocês têm atitude. Isso não tenha dúvida, eu tenho absoluta certeza de que vocês têm atitude e sabem que existe essa nova visão de mundo. Vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só, tem um autor anônimo, tá? Mas que isso é um conceito que existe dentro da perspectiva mercadológica em termos de sucesso. Você pode até buscar o sucesso, mas que você não seja o sucesso. Olha a profundeza dessa frase aí, ó. Você pode até buscar o sucesso, mas que você não seja o sucesso. Lembra bem desta frase. Uma coisa você vai buscar o sucesso, ok? Ser bem-sucedido. Como um técnico em secretariado empreendedor, empreendedora. Você pode elaborar um projeto para ser, buscar o sucesso, tá? Mas lembre-se, não queira ser o sucesso especificamente. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, o sucesso traz uma mentalidade de autossuficiência. Você achar que você é o sucesso. Tá? Você tem uma trajetória que muitas pessoas te ajudaram. Por exemplo, o professor Loyola chegou até aqui porque muitas pessoas ajudaram ele nesse processo. Então, chegar ao sucesso, ter sucesso, fora que a concepção de ter sucesso, no empreendedorismo, ela é bem relativa, tá? Mas a grande questão é essa, lembra-se disso. Pode buscar ter sucesso, mas não seja o sucesso específico. Sabe por quê? Porque quando você acha que você se acha, aí você começa a declinar. Os grandes empreendedores que se achavam que não iam ser superados, começaram a declinar. Por quê? Porque eles estagnaram achando que tinham atingido o topo. A questão não é você atingir o topo, a questão é você se manter no topo. E essa questão no capitalismo, ela é a coisa mais sincera e rápida de se entender. Tá? Você vê as tecnologias, por exemplo, como o Google, Facebook, que é a Meta agora, elas estão como tecnologias sociais tentando se aprimorar constantemente porque elas estão ultrapassadas em alguma determinada situação onde a competitividade é enorme, e isso é a de infinito, isso é a de eterno, gente. É uma constante luta por inovar sempre. Alguma coisa nova para ter algum novo resultado. Produzir, ter atitudes novas para ter um novo resultado. Tá certo? Então, pensa nisso, lembra disso. Retornando para os slides, então vamos que vamos, galerinha, vamos para frente, vamos que atrás vem gente. E aí, a reflexão que a gente faz é que pessoa que toma iniciativa, que ela produz a proatividade, então ela é proativa,
certo? Ela é mais do que tem mais iniciativa, ela quer ter o próprio negócio dela, ela identifica as oportunidades, ela trabalha a transformação e ali usa o capital dela como uma forma lucrativa. Opa! E quem começa algo novo, traz uma ideia nova, é difícil, gente, é difícil demais, não é? Mas pode se reinventar em situações que já existem e enxergando oportunidades, por exemplo. O que aconteceu no digital, por exemplo, nessa pandemia, foi que muitas pessoas, elas avançaram, saíram da zona de conforto, elas buscaram os seus sonhos, correram atrás. Foram o quê? Pessoas que fizeram. Então, olha só essa figurinha aqui, ó, a figurinha de sair da zona de conforto. Quando eu saio da zona de conforto, eu quero estar buscando o quê? Eu tento empurrar ao máximo esta bolha em que eu estou para atingir a outra bolha, para chegar na outra bolha, que é o quê? Que é o sucesso. Veja aqui que ele está empurrando a bolha aqui, ó. Está empurrando para ver se chega lá, mas ele tem que fazer alguma coisa diferente para ter um resultado diferente. E não basta chegar lá, não é? No projeto, você pode levantar as causas, por exemplo, do que faz as pessoas retornarem para a zona de conforto. Você pode levantar alguns autores que falam sobre isso, e tem muito, hein, gente? Tem muitos autores que falam sobre isso. E aí tentar trabalhar, por exemplo, a ação, o agir, o fazer. Porque a ação, meus queridos, ela é a diferença daquele que é empreendedor. Porque o empreendedor, ele empreende. O empreender já é uma ação. Todavia, no entanto, contudo, entenda que o empreendedor, ele é responsável pelo quê? Primeiro, a introdução de um novo produto. Segundo, a criação de um método, que pode ser uma metodologia, que pode ser uma situação de, por exemplo, um novo protocolo, um novo questionário, abrindo novos mercados, saindo daquela situação onde existe perspectivas extremamente ameaçadoras, não é? Na Aracélia e Gomes chegando, quentinho aí, quentinho, vamos que vamos, quero a participação de vocês, hein? E aí a ideia, ela precisa ter alguns fatores. A essência é o quê? É você ter a percepção, aproveitar as novas oportunidades. Entender que você vai ter que ser provocado ou se autoprovocar. Em quê? Em ter mais conhecimento, por exemplo, em buscar das ameaças, oportunidades, por exemplo, em se desafiar, meus queridos. E aí, provocando uma nova atividade. É por isso que o nome é criatividade, porque você cria uma nova atividade. Todavia, no entanto, contudo, entendemos que isso depende de você. Se você quiser fazer um projeto, onde este projeto vai levantar qual é o perfil dos empreendedores na sua região, qual é o perfil dos empreendedores aqui, que abriram um comérciozinho, que abriram uma farmácia, que abriu um mercantil, uma mercearia aqui em Padre Marcos, aqui em Lagoa do Barro, aqui em Fartura, aqui em Domingos Mourão, em Dom Inocêncio, em Coronel José Dias, eu quero saber qual foi o grande situação que fez com que eles empreendessem? Foi necessidade? Foi. Pode ter sido, né? Algumas pessoas, por exemplo, foram demitidas nesta pandemia, tá certo? Foram demitidas nessa pandemia. O que aconteceu, meus queridos? E o que aconteceu? Foram logo atrás de abrir alguma coisa. Só que alguns quebraram já, não é? Com 2 anos já quebraram. Por quê? Porque não aplicaram conhecimento. Então, é muito diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já dizia alguém, que eu não sei quem é, né? Resultado, presta atenção, garotinho e garotinha, presta atenção, porque vocês têm que se identificar se vocês têm características ou não relacionadas ao empreender. Presta atenção. Você tem, ou você pode buscar desenvolver a criatividade e inovação? Pode. Conseguir enxergar, se você começa a trabalhar a sua percepção em conseguir enxergar oportunidades nas ameaças, se você consegue fazer isso, já é um bom caminho para você empreender na sua carreira ou abrindo alguma coisa, algum negócio. Mas o grande fator é, eu quero construir um projeto de aprendizagem onde ele mapeie essas situações. Opa, então você vai ter que identificar
se nos empreendedores que você for estudar, por exemplo, né, for construir o teu projeto, você vai ter empreendedores que tenham criatividade e inovação. Eles inovaram em quê? Eles criaram em quê? Qual é a habilidade que eles têm, que praticaram com criatividade? Quais foram os esforços que eles tiveram, as grandes ideias que eles trabalharam? Veja que isso não é fácil não, mas ao mesmo tempo, para quem está disposto a arregaçar as mangas e buscar soluções inovadoras, o suar constante, né, faz parte do processo de empreender. E isso, para você levantar no seu projetinho, é magnífico. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quem tem força de vontade e acredita nas habilidades, buscando a mudança, automaticamente vai chegar ao sucesso. Pode até errar várias vezes, mas se ele mapear os erros e não repetir estes erros, pode ter certeza, o sucesso está chegando. Agora, lembra que eu falei para você, busca o sucesso, mas não queira ser o sucesso, tá certo? Porque quando você enche a sua cabecinha de que você não precisa das pessoas, de que você é a pessoa, é o tal, é a pessoa diferenciada, aí já começa o declínio, porque mesmo você sendo um gênio, você vai precisar das pessoas para estar se relacionando. E lembre-se, dentro do empreender, relacionamento é a palavra de ordem. Luiz Eduardo, que está aí junto com a gente, a turma aí dos cursos técnicos também, olha aí, ó, boa aula para todos nós, é isso mesmo, vamos que vamos, quero vocês ligadinhos, hein? Então entendam, meus queridos, o sucesso é para aquelas pessoas, aí vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela, é para aquelas pessoas que já pensam que a qualidade é só para entrar no mercado. Quando você for elaborar o projeto, lembre-se disso, que qualidade, as pessoas entram no mercado. Para se manter no mercado, seria a excelência, para trazer uma nova perspectiva, principalmente para vocês que sabem que agora o diferencial é você aplicar o conhecimento, não é só ter o conhecimento, é você colocar em execução esse conhecimento, para que você chegue ao quê? Ao alto rendimento. Ao alto rendimento. E o alto rendimento num projeto que vocês vão estruturar é ter aquilo ali como um principal foco para projetar você profissionalmente para o mercado. Então, quando você for buscar a literatura acerca do empreender para fazer o projeto, fazer a fundamentação teórica e depois ir fazer a análise por meio da metodologia, você vai querer, sim, ter autores que falem sobre o sucesso, mas que falem também sobre esses tópicos. É importante você ir atrás de autores que falem sobre esses tópicos, os tópicos que nós estamos relacionando aqui, tá? Porque tudo isso também é com base em alguns autores que nós colocamos para vocês. Todavia, olha para o nosso slide, eu tenho que saber o seguinte, no quarto ponto, o foco na geração de valor, e aí eu vou mais a fundo, não é mais valor agregado, pelo amor de Deus, não repita mais, eu quero agregar valor, professor, eu quero ter um projeto de aprendizagem que agregue valor, nananina não é verdade? Luiz Eduardo, da unidade Constâncio Carvalho, aí em Padre Marcos, nananina não, agregar valor, nada, você vai gerar um valor único, porque você é uma pessoa única, não existe outra pessoa igual a você, tá? Pode ter melhor, pode ter pior, mas igual a você não existe, não é? Até os gêmeos são diferentes, então você vai gerar um valor único. Essa geração de valor não é mais agregada, é única. Todavia, criar uma experiência por meio de um projeto que vocês vão estabelecer é uma coisa que só vocês têm nas mãos. Lembre-se disso. Essas características você já pode ter. Você tem o quê? É que potencializá-las. A maioria de vocês com certeza deve ter essas características. Potencializando é colocar em prática, na tentativa e no erro. Você não vai saber se vai errar se você não tentar. Já começa por aí. Porém, não acaba por aí não. Peraí, professor, não é assim não. Peraí, digo eu. Peraí, digo eu. Vem o quê? Vem a habilidade para tomar decisões. Que é aquela pessoa que não fica em cima do muro, tem que tomar a decisão certa na hora certa, em momentos críticos, em momentos de
caos, minha gente. Essa pessoa é uma pessoa extremamente, o quê? Focada em resolver problemas. Você conhece realmente as pessoas, aquelas que conseguem ter um equilíbrio emocional na hora de um momento difícil. Opa, se o empreendedor é isso, pronto. Então vamos para cima. Agora, eu tenho que explorar também as oportunidades. Eu tenho que saber identificar as oportunidades. Eu tenho que ser uma pessoa curiosa. Eu tenho que estar atento às informações, porém aplicando o conhecimento. Só informação não basta, porque informação ela vai ser certa ou errada, gente. Presta atenção. Meus queridos que estão aí em Dom Inocêncio, Domingos Mourão, Fartura, em Lagoa do Barro, em Padre Marcos, presta atenção, não conversa não. Não conversa com o colega não. Que eu tô vendo aqui, hein? Eu tô vendo aqui pela câmera, hein? Eu tô vendo pela câmera, né, diretor? Quem tá vendo pela câmera aqui, não conversa não. Não conversa não, tá? Presta atenção no que eu tô falando aqui. Anota aí na tua agendinha. E nem olha rindo pro teu professor mediador não, porque eu tô vendo aqui, tá? Eu tô vendo vocês aqui. Presta atenção no serviço. Então, vejam, todas essas características se fecham numa perspectiva do número ou da forma em que esse empreendedor se dedica ao empreendimento. O obstáculo pela frente, a energia contagiante, que ele é incansável, ele ou ela. Tá, você pode mapear isso no teu projeto, nos teus estudos. Entenda que empreendedor não tem feriado, não tem domingo, não tem sábado, não tem dia. Você é empreendedor 24 horas, o chamado full time. O full time quer dizer o seguinte, o tempo todo. Tempo todo para quê, professor? Para você entender que temos autores como a Batiste, que ela reforça, principalmente no seu material, esse fator do processo tecnológico, as redes sociais. Então, o fator diferenciado aí, e visionário, principalmente, é você entender, o empreendedor visionário é aquele idealista, ele tem uma tendência, ele olha para o futuro, mas ele tem que fazer o presente, frente à sua gestão de tempo. A teoria visionária, ela traz, principalmente, do Lewis, um pesquisador canadense, principalmente usando a perspectiva de que existem elementos que sustentam a visão. Então, esses elementos, eles são consolidados pelo quê? Pelo empreendedor que é uma pessoa que está buscando constantemente antecipar o futuro por meio da sua ação. Lembre-se disso. Olha aí, ó. Coloquei até um desenho. Lembra desse desenho aí, meu diretor? Thundercats. Quem é que lembra do Thundercats aí, galerinha? Abre aí, meu diretor, por gentileza. Compartilha a tela aí pra gente. Vocês lembram aí o olho de Tandera? Olha aí, é do tempo do meu diretor, rapaz. Do tempo do meu diretor. Ele tá dizendo aqui que é do tempo dele. O olho de Tandera. Thundercats. Uou! Tá vendo aí? Rapaz, agora é retrô que chama? É retrô, né? Retrô ali, flashback, ó. Eita, que a turma tá aí. Eu quero saber aí, o pessoal que tá do outro lado, vocês lembram dos Thundercats? Os Thundercats. Pois é, tinha um Lion, né? Quem mais, diretor? Quem mais? Hein? Diga aí, que era do seu tempo. Diga. Eu quero saber se vocês lembram, meus queridos. Coloca aí no chat, no YouTube, coloca aí no IPTV. Quem é que lembra do Thundercats? Quem é? Se foi da época de vocês, se não foi, né? Retornando. Por que eu coloquei isso? Porque isso foi empreendedor para a época e trouxe uma outra visão. Aí por isso que eu foquei a visão aí do Lion. Vejam que a visão, a questão foi que eu tenho que entender pelo menos 5 pontos. Eu tenho que saber sobre mim, eu tenho que ter a energia pujante de um líder, compreendendo os setores e se relacionando bem com as pessoas. 5 fatores interessantes que eu tenho que olhar lá na frente. Por isso que eu tenho que colocar aí uma lupazinha ou esqueci qual é o nome desse negócio aí que a moça está na escada, meu diretor. Como é o nome? Uma luneta. Luneta, olha aí, é o novo, luneta, Agora lembra o seguinte, lembra que não para por aí não, nesse processo visionário nas tecnologias, elas estão olhando para frente.
Ele tem que ter fôlego, o empreendedor, ele tem que olhar para si e saber quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes. Ter energia para investir no empreender. Não adianta, é como se fosse um celular. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Vai acabando a bateria. Opa, onde é que eu recarrego essa bateria? Onde é que eu recarrego a bateria, menino? Onde é que eu vou buscar fôlego? Na preparação, na busca por mentores, na busca por saber melhor sobre os mercados. Então, a base de se ter um fôlego é o conhecimento, o aprofundamento em relação a que tipo de produtos e serviços você vai ter. Minha gente, não é brincadeira não. Nesses estudos, a liderança ela é de fundamental importância. Por quê? Porque se você já começa por uma perspectiva de não se autoliderar, como é que você vai levar o pessoal para subir um novo nível, um alto nível? Você lá, puxando todo mundo. Como é que você vai fazer isso? Você tem que ser uma pessoa visionária. É uma mão dupla, chamada mão dupla. Você tem que saber se as pessoas realmente te veem como líder ou se veem como chefe. Porque tem diferença, né? Um empreendedor ele pode até ser chefe? Pode, mas ele vai ter muito trabalho se ele for chefe, porque ele vai ter que bater com um sistema tradicional. O líder empreendedor, o empreendedor líder, ele tem uma outra perspectiva de investir nas pessoas, de realizar o sonho das pessoas também, conjuntamente com ele. Olha aí, ó, Barreiras do Piauí, dizendo assim, era do meu tempo. E aí era do tempo, mas aí bota o nome, Barreiras do Piauí. Se era do teu tempo, bota o nomezinho aí. Eu quero saber de que tempo, se identifica. É todo o polo que era do tempo de Barreiras do Piauí, é de todo o polo ou só de uma pessoa específica? Contudo, quando você vai compreender os setores ou vai buscar, por exemplo, como profissional, né, entender um pouco sobre cada setor, você tem que também saber o ambiente, o que ele significa, como é que eu vou estudar esse potencial dos meus clientes, o que eu tenho para oferecer em relação à concorrência. Primeiro, eu tenho que mapear meus pontos fracos e fortes, também, como já coloquei. Você tem que entender que a relação com os grupos de interesses, elas fazem parte, e você vai levantar isso no teu projeto, certo? Quando era criança, né? Tô sabendo, mas só tá faltando colocar o nome de quem que quando era criança aí de Barreiras do Piauí, hein? Tá colocando que era todo mundo, né? Todo mundo aí de Barreiras do Piauí quando era criança. E as relações precisam ser verificadas, precisam ser analisadas, tendo em vista que você tem a principal célula da sociedade que se chama família. Ela vai ser atingida pelo empreender? Sim, consequentemente, pelo seu ciclo de amizades. E aí entra outras situações onde você precisa estabelecer relações comerciais. Isso você pode levantar no seu projeto. Que impacto tem essas relações terciárias dentro de um empreender tecnológico e social? O que isso faz com que você possa entender como, por exemplo, algumas startups? Startups, que é o nome mais atual do empreender digital, do que traz soluções para a sociedade. Gente, o que estourou de startup por este país, por este planeta, não está no gibi. É das antigas, essa é das antigas. Startup aí como posição de quê? Primeiro, startup como uma empresa inovadora, tecnologicamente falando, onde você tem condições de incerteza e vai buscar o quê? Solucionar com projetos visionários. Então, a busca usando tecnologia, usando o que você tem de artifícios para empreender, mas não deixando de trazer a ciência, que é o plano de negócio. Devido a este ambiente de incerteza, o que acontece? Um modelo de investimento de startup considerado de risco, considerado uma perspectiva onde você vai correr atrás para investir. Você não sabe se vai dar certo, mas você vai buscar solucionar os problemas de forma dinâmica. Como, por exemplo, olha o tanto de startup que nós trouxemos aí como característica. Olha só aí, meus queridos. Olha só o quantos aqui, ó. 99 é startup, o banco C6 Bank também, o PagSeguro também, e o Nubank também, o banco digital. Então, olha aí, nasceram de startups
que são projetos promissores, que buscam um risco envolvido, mas calculado, mas que trazem benefícios para os seus consumidores. Olha a trajetória sendo aí a principal atuação. Olha o Nubank aí, como uma inovação. Nubank em março de 2018, gente. Em março de 2018, ele revelou que tem hoje um valor superior a 1 bilhão, usando tecnologia financeira, a chamada tecnologia startup unicórnio de incentivo, essa perspectiva tecnológica. E em 2012, que foi criado o aplicativo 99, o táxi. Olha aí como ele veio. Ele veio com uma perspectiva de tecnologia chinesa, depois foi ampliado na perspectiva de em 2018, um pouquinho antes da pandemia. Empresas aí que estão rentáveis hoje em dia. Essa perspectiva, ela traz um outro contexto, um arco de educação continuada. Os chamados, por exemplo, perspectiva hoje, várias escolas com a plataforma de educação. Olha a tecnologia sendo o principal motivo empreendedor. Olha só o que está acontecendo. Vê só, analisa só aí. SaaS, como um dos principais programas hoje de educação. Em Imóvel, o que a gente tem? O iFood, um dos mais conhecidos. Apontador, um Simpla, um dos mais conhecidos aplicativos voltados para a área da alimentação. Olha só o avanço que eles tiveram, o faturamento em 2017 ali, ó, 1 bilhão. 1 bilhão, então, o empreendedorismo tecnológico, as redes sociais, os fatores que envolvem a comunidade, eles estão ratificados. Agora, atenção, as startups não são somente empresas de internet e tecnologia, elas frequentemente estão também em perspectiva de criação de empresas de software, na indústria também. Lembra disso, tá? Não esquece sobre isso. Entende o seguinte, que quando a gente avança nesse contexto, meus queridos, eu pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela, quando a gente avança nessa perspectiva de entender esse mundo tecnológico, eu tenho as repercussões ainda em software, que eles podem ser feitos de forma offline. Mas vamos ver aí, se vocês estão ligadinhos mesmo. Olha essa atividade aí, olha aí, ó. Quais os mitos sobre empreender? Quero saber de vocês. Quais os mitos que nós temos sobre empreender nas últimas aulas que nós vemos discutir? A forma jurídica de se trabalhar, por exemplo, a participação nas empresas. O que a gente vem falando sobre isso? Eu quero levantar essa questão com vocês. Tá? Desse modo, eu quero que você conceitue o que é uma empresa. Coloca esta situação aí como reflexão, certo? Como reflexão. Por quê? Porque é importante a gente mapear essa perspectiva da constituição da empresa. Eita, professor, tá vendo aí, não é? Vou dar ali de mão beijada, os mitos aí, ó. Não é possível desenvolver o empreendedorismo que você realmente nasce. Não, isso é um mito, tá? Você nasce? Não, você pode se desenvolver sim. Você pode ser empreendedor estudando. Não é preciso só você nascer com um tino DNA empreendedor, não. O segundo mito seria o quê? Todo empreendedor inventou algo na garagem de casa. Quando jovem, tem personalidade esquisita, também é mito. Um terceiro mito. O objetivo de todo empreendedor é ser milionário, é mito. Isso é repercussão da ideia desse empreendedor. O quarto mito, empreendedores não são muito confiáveis, isso é mentira. Quinto mito, o empreendedor precisa tomar decisões, no caso, riscos enormes, também. Isto é mito. Entenda, meus queridos, quando eu vou para a definição, por exemplo, do sexto mito e da resposta da segunda questão, o que eu coloco? No sexto mito, ó, fazer um curso de especialização em administração de negócio é um mito? É um mito. Não necessariamente eu preciso fazer, certo? Agora, quando eu vou para a definição da empresa, eu quero abrir uma empresa. Ela tem que ter pessoa jurídica, um CNPJ, ela tem que ter um sistema de atividade onde ela possa atuar, setor privado principalmente, e ela tem que atender a necessidade humana. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, consequentemente, nós vamos finalizar esta
aulinha agora, tá? Presta bastante atenção nisso. Temos mais uma questãozinha que nós vamos deixar para vocês, que é a terceira. Os nossos queridos professores mediadores estão aí com essa questão, né? Eles estão aí com ela, eles vão poder passar para vocês essa questãozinha, tá? Onde você vai ler, vai tentar responder direitinho para casa e depois nós vamos discutir ela em sala de aula virtual, tá certo? Agora lembra, tudo que a gente levantou aqui sobre esta temática foi para que você pudesse estabelecer um padrão para o teu projeto, para você pesquisar e estruturar o teu segundo projeto, porque é o nosso projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, ok? Vamos dar uma paradinha de 3 minutinhos, presta atenção, hein? 3 minutinhos e voltamos com outra disciplina, tá? Voltamos com outra disciplina, então não sai daí, que vem muita novidade por aí, tá bom? Fui!